Fala pessoal, tudo bem? Vocês? Vamos começar mais um vídeo aí, mais uma aula de história, agora sobre a independência da América Latina. Independência da América Latina eu vou dividir em dois vídeos. Esse primeiro que eu vou falar um pouco no geral e a independência de alguns países específicos aí da América do Norte e da América Central, certo? E em outro que eu vou falar sobre a independência da América do Sul. Vamos lá? Começando aí. O contexto internacional das independências. A gente veio estudando esse contexto, então acho que a gente não vai ter dificuldade de compreendê-lo. Primeiro, a força das ideias. O iluminismo, certo, e as críticas liberais, principalmente desenvolvidas na Inglaterra, na Escócia, no Reino Unido no geral, eles vão entrar com força na América Latina. Né? Então eles vão contra o mercantilismo que era aplicado aqui, contra o domínio metropolitano e vai influenciar principalmente uma nova elite crioula. Quem que eram os crioulos? Crioulos eram os filhos dos europeus que vinham morar aqui na América Latina, nasciam aqui e eram daqui, entende? Não eram mais europeus, mas eram filhos dos europeus. E eles vinham morar nas colônias, eles nasciam nas colônias e viviam aqui. Essa elite crioula, que era uma elite branca, não era elite indígena, nem os negros africanos que eram forçados a vir para cá para trabalhar. Essa elite, ela se formou na Europa. E ao se formar na Europa, ela teve contato com essas ideias iluministas, liberais, né, essa crítica, e ela trouxe essas ideias para cá, para a América Latina. O contexto internacional também teve o acontecimento que a gente foi estudando nesse último período, as revoluções liberais, a Revolução Inglesa, independência dos Estados Unidos, Revolução Francesa. Então, a força das ideias e a força das transformações políticas vão influenciar aqui a América Latina. Além disso, tem um fator que é fundamental, que é o fator que a gente discutiu na última aula, que é a invasão napoleônica. Napoleão vai invadir a Europa. Entre os países que vão invadir vai ser a Espanha, que controlava a maior parte das colônias. Vai invadir Portugal também. Lembra que a família real portuguesa foge para o Brasil. Por quê? Porque Napoleão está indo invadir lá em 1808. Então, essa invasão napoleônica vai enfraquecer a metrópole e fortalecer a elite crioula que existe aqui, porque já não tem mais o vínculo metropolitano funcionando com tão força. Isso é importante. O Napoleão vai ajudar a autonomia das colônias e o processo de independência. Aqui, nas sociedades latino-americanas, viviam crioulos indígenas e negros. Né? Vocês já estudaram isso lá no primeiro ano. Apesar de desejada por muitos, o processo de independência foi visto e vivido de forma diferenciada entre esses diversos grupos sociais. Os crioulos foi uma oportunidade para assumir o controle dos governos locais. Eles foram uma elite política e militar que conduziram o processo. Os indígenas e os negros, ao contrário, para eles, a independência não significou uma alteração significativa em seu modo de vida e na exploração de sua mão de obra. Então, por exemplo, em vários países continua a escravidão. E mesmo os líderes mais progressistas, Bolívar entre eles, a gente vai discutir na aula sobre a independência da América do Sul, foram contra abolir diretamente a escravidão. A exceção é o Haiti. E a gente vai conversar ainda na aula de hoje sobre o Haiti. Porém, para os indígenas e para os negros, a situação social, a independência, ela era uma coisa boa, formava uma nação, não tinha mais aquela submissão à metrópole europeia, porém, a questão é que socialmente eles continuavam explorados, relações de servidão, relações de escravidão, na pobreza, sem acesso ao poder político, sem acesso à propriedade. Então, para eles, não teve o mesmo significado. E eles eram a maior parte da população do continente latino-americano. Os crioulos eram uma pequena elite.
entende? Dependendo do país, os crioulos, por exemplo, no Haiti, essa elite praticamente vai sumir, mas os crioulos ali eram de 5 a 10% da população. Vamos lá, independência mexicana. Eu tô aqui em cima, vamos trocar eu de lugar aí para não atrapalhar tanto, né? O México, o México, quando ele vai se tornar independente, ele era muito maior do que ele é hoje. Tem toda uma parte aí ao norte, se vocês olharem o mapa, que está chamado Império Mexicano, que os Estados Unidos vai tomar no século XIX do México, a região do Texas. O Texas era mexicano, por exemplo. Então, e aí os Estados Unidos também vai expandir, porque os Estados Unidos começa com as 13 colônias no litoral, e depois ele vai expandindo para o oeste, e os filmes de faroeste retratam isso, certo? E vai nessa expansão para o oeste, vai tomar o território mexicano para ficar todo o território ligado costa leste e costa oeste. A independência mexicana. O México foi uma importante colônia da Espanha. A independência ela começa em setembro de 1810 com um padre, que padre, que olha que está escrito aí, o senhor nem revisa, né? Faz parte, pessoal, faz parte. Então, em setembro de 1810, o padre Miguel Hidalgo proclama a independência, iniciando a Guerra de Independência que durou até 1821. A Espanha foi invadida em 1808. E a invasão na Espanha, que vai prender o rei, etc., vai gerar todo um movimento político nas colônias que vão lutar pela sua independência. No México, ela foi declarada em 1810 por um padre, certo? Que vai ser morto. Daí vem um outro padre, que é José Morelos, que também vai ser preso, morto. Vai uma luta de 1810 a 1821, uma guerra entre tropas que defendiam a autonomia do México e os realistas, que defendiam continuar com a Espanha. Essa vai ser a guerra, e essa guerra vai se reproduzir em quase toda a América Latina. O projeto dos padres, do Morelos e do Hidalgo, era um projeto de reformas. Então, ele queria extinção dos tributos, queria a abolição das dívidas que os indígenas, abolição da escravidão e reforma agrária. Escravidão, de novo, errado. Pô, tem que revisar isso aí, né? Mas vamos lá. E reforma agrária. Então, queria transformar o México seguindo as reformas iluministas, liberais, que na Europa estava acontecendo. Então, por isso tem muita influência dessas ideias, certo, da época. A autonomia e a independência vai chegar por meio de um acordo. Depois de muita guerra, muita luta, morte de centenas de milhares, na verdade, de pessoas, Agustín de Iturbide, ele vai fazer um acordo com a Espanha e vai declarar a independência. A Espanha vai ser reticente, porém vai aceitar. Iturbide ele pensava unificar toda a América Central. Porém, ele vai começar essa expansão e vai enfrentar resistência, certo? E na América Central vai começar a se dividir. E ele vai enfrentar uma resistência também interna, que é uma resistência, uma rebelião republicana, que era contra que Iturbide centralizasse todo o poder. E aí, em 1823, ele vai ser derrotado, preso, tudo isso, e o México vai se transformar numa república. E aí a América Central vai se dividindo, certo? Vai se dividindo em vários países. São 6 países ali abaixo do México, certo? O México está na América do Norte, e aí você tem 6 países que ligam o México à América do Sul, cada um com um processo de independência específico, mas que tem a ver com esse início do processo de independência mexicana. Outro processo muito interessante foi a rebelião escrava no Haiti, certo? Esse aí é o Louverture, Toussaint Louverture, que vai liderar o processo de independência. A ilha de São Domingo era um domínio francês. Ele era antes um domínio espanhol, porém a Espanha, por não ter encontrado ouro, prata, abandonou esse domínio. E a França pegou e começou a plantar cana-de-açúcar com mão de obra escrava. Muitos escravos.
A colônia tinha, para cada um francês, tinha cerca de 50 escravos, era uma população muito grande de escravos. Em 1791, no meio da Revolução Francesa, se inspirado nas ideias de liberdade da Revolução Francesa, Louverture vai fazer um levante de escravos contra o domínio francês, lutando pela abolição da escravidão e a reforma agrária, divisão das propriedades. Cuba vai seguir o caminho oposto do Haiti. Olha aí, para vocês localizarem Cuba. Aqui tá. Se a gente ampliasse um pouco esse mapa, tá o México. Em cima tá os Estados Unidos, certo? Cuba para os Estados Unidos são mais ou menos, se eu não estiver enganado, 100 quilômetros de mar. Aí você tem a ilha de Cuba, que é grande, o Haiti aqui na ilha de São Domingo, a independência foi na ilha inteira, tem toda a história da divisão da República Dominicana, e a Jamaica aqui do lado, que faz parte do Reino Unido, e Porto Rico aqui mais para baixo, certo? Que foi uma anexação dos Estados Unidos, tem todo um outro processo. Cuba é diferente do Haiti, vai ser uma independência tardia. Primeiro, o que leva a ser uma independência tardia? Primeiro que em Cuba você tinha uma economia muito parecida com a do Haiti, cana-de-açúcar, tabaco, café, etc., plantado por escravos, certo? A maior parte da mão de obra era escravo com uma elite crioula. Só que essa elite crioula em Cuba nunca teve o mesmo controle do que a elite crioula. A Espanha nunca teve o mesmo controle dessa elite crioula do que ela teve, por exemplo, na Argentina, no Peru, na Colômbia. Era um controle muito pequeno. Então ela tinha uma autonomia, ela vendia os seus produtos para os Estados Unidos, principalmente depois da independência dos Estados Unidos, para a Inglaterra. Então não tinha um monopólio comercial que existiu em outras colônias espanholas. Então ela tinha uma maior autonomia. Então se estava mais ou menos bem, ela ganhando dinheiro, não tinha tanto interesse em se separar definitivamente da Espanha. Em Cuba, depois da independência do Haiti, começou a rolar um medo da haitização de Cuba. Que era o quê? Que os escravos se levantassem, eles eram a principal mão de obra e a maioria da população, e acabasse matando a elite crioula, a elite branca, europeia, etc. Foi isso que aconteceu no Haiti. E eles tinham esse medo. O que aconteceu? Eles reforçaram os laços com a Espanha para manter os escravos controlados. Então, ao invés de caminhar para a independência, eles foram para o caminho oposto. Até que, no meio do século XIX, bem depois das outras independências, o início do século XIX é o início das independências da América Latina. A gente viu o México, viu o Haiti, que é do final do 18 para o 19, certo? E a gente vai ver as outras que vão ser Argentina, Uruguai, Colômbia, tudo ali até 1830. O que Cuba vai, no meio do século XIX, vai surgir em Cuba uma elite que quer autonomia. Porém, essa elite vai tocar a primeira guerra da independência. É uma guerra que teve pouco apoio entre toda a elite cubana e vai ser derrotada facilmente. Aí, o que vai acontecer? Vai surgir nessa elite, depois da vitória espanhola de 1878, uma divisão entre dois setores. Um que queria autonomia, e autonomia significava eu poder negociar os meus produtos e vender para qualquer lugar, seja para os Estados Unidos, para a Inglaterra, sem ser taxado pela metrópole. Então é uma independência, porém é uma independência sem ter um parceiro comercial privilegiado. E outra que era anexionista. Os anexionistas queriam sair do domínio espanhol para o domínio norte-americano. Por quê? Porque os Estados Unidos era quem comprava a maior parte dos produtos de cubanos.
E aí, esses setores vão tocar a Segunda Guerra da Independência contra a elite espanhola, vão expulsar os espanhóis de uma vez, certo? E, mas eles vão expulsar junto com os americanos. Os americanos já vão ajudar eles, vão dar ajuda militar. E essa elite que queria essa proximidade com os Estados Unidos vai conseguir, vai ser vitoriosa. E a Cuba, por mais que não se transformou numa colônia dos Estados Unidos, ela teve uma relação privilegiada com os Estados Unidos durante todo o século XX. Durante todo, não, desculpa, até a Revolução Cubana, que é aí o ponto de ruptura que hoje gera todo o conflito, até hoje gera o conflito entre Cuba e Estados Unidos.